Oi pessoal, tudo bom? Pessoal, eu decidi gravar esse vídeo aqui com a teoria de variável dummy, porque por ser uma teoria relativamente simples, pode ser que o professor cobre alguma coisa na prova. Tá? Então, como eu estou estudando aqui, eu decidi trazer para vocês também, para vocês poderem revisar esses pontos. Como não está na lista, né, ele não colocou nada relacionado à transformação, né, de variável para dummy. Não sei se vai cair, pode ser que sim ou não, mas como ele é um pouco mais simples, pode ser que realmente ele queira que a gente transforme em dummy e traga ali a equação. Se der tempo, ainda hoje eu vou tentar gravar ali um de transformação de Box-Cox, com os valores de referência, né, no intervalo de confiança. Mas como é algo de fato um pouco mais complexo para fazer na mão, acho difícil cair alguma coisa, mas de qualquer forma eu vou ver se eu consigo trazer para vocês também. Tá? Esse aqui talvez seja um pouquinho mais, uma chance maior de cair. Tá? Então vamos lá. Bom, variável dummy basicamente é uma variável que vai assumir valores 0 ou 1. Tá? E a gente usa isso para quê? Para poder trazer variáveis que são qualitativas para um mundo quantitativo. E aí a gente consegue utilizar equações para poder fazer manipulações matemáticas. Tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui um rating, né, que vai ser um rating A- ou BB+. Então, para não trabalhar com esses valores aqui e não ter uma transformação que vá enviesar o nosso modelo, tipo 1 ou 2, a gente vai chamar de 0 ou 1. Tá? Então, quando for 0, vai trazer uma categoria, por exemplo, sei lá, o A-, e quando for 1, eu quero saber da categoria BB+. Se vocês olharem aqui a equação, eu trouxe uma equação que é bem parecida com a de regressão linear, porque são basicamente esses valores que a gente encontra lá naquelas regressões que a gente fez no Stata. Então a gente tem aqui, por exemplo, um y, né, que pode ser o retorno, pode ser o preço, que a gente vai encontrar ele como? Com um alfa, que a gente chama aqui de valor médio, né, ou categoria de referência, que vai ser aquele nosso intercepto, né, que é a constante do modelo de regressão, mais um beta. E esse beta aqui é como se fosse aquele coeficiente que a gente estava achando das variáveis, que a gente também chama de incremento de y, que também é chamado de categoria alternativa, multiplicado por um D, né, uma dummy, que vai ser 0 ou 1. Quando for 0, a gente encontra a categoria de referência, alfa. Então, colocou 0 aqui, o beta vezes 0 é 0, ou seja, o retorno vai ser igual ao próprio alfa. E quando for 1, então a gente vai encontrar o valor que vai estar associado ao beta. Então, nesse caso, vai ser 1 aqui, então vai ser beta mais alfa, que vai encontrar o valor de y relacionado ao beta. Tá? Bom, a teoria é isso. Então agora vamos ver como que a gente encontra esse alfa e beta e monta a equação. Bom, então nesse exemplo, a gente tem 4 observações, sendo que as observações estão atreladas a um rating. Então, por exemplo, quando eu trouxe um título, né, sei lá, com rating A-, trouxe um retorno de 8, um outro título com BB+, trouxe retorno de 6, um outro título A- trouxe 12, e o outro título BB+, trouxe 2 de retorno. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma categoria de referência. Quem que vai ser? Ou vai ser o A- ou vai ser o BB+. Qual que você vai escolher, tanto faz. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Vou começar aqui pela referência como sendo, por exemplo, o BB+. Tá? Então, o alfa, lembra que ele é a referência, e eu vou escolher o BB+, para ser o alfa. Então, lembrando que aqui a dummy vai ter que ser 0. Como que acha esse alfa? Esse alfa vai ser uma média dos valores do BB+. Então, é só fazer 6 mais 2 dividido por 2. Ou seja, o alfa vai ser 8 dividido por 2, que é 4. Então, o beta vai ser naturalmente a outra variável, né? Então, vai ser 8 e 12. Então, o beta, que é a categoria alternativa,
a gente vai falar que é o A menos, ou seja, quando a dummy for 1. E o beta é o incremento, né? Então o beta é a diferença entre a média dos valores da alternativa menos a categoria de referência. Então, quanto que vai ser a média ali de beta? Vai ser 8 mais 12 dividido por 2, certo? Menos a categoria de referência, né? Menos o alfa. Tá, vou pôr alfa aqui só para todo mundo poder entender de onde que vai vir esse número. Ou seja, 8 mais 12, 20. Deixa eu colocar de preto. 20 dividido por 2, menos o alfa. Nesse caso o alfa é 4, né? Ou seja, 10 menos 4, que vai ser 6. Então esse 6 é o beta. Então agora a gente pode montar a equação. A equação vai ser um retorno, que a gente vai querer estimar, que vai ser o alfa mais o beta. Vou colocar beta 1, porque a gente vai fazer um outro com outro exemplo, vezes a dummy 1. Então, o retorno vai ser o alfa, que é 4, mais o beta, que é 6, vezes a dummy. Né? Legal. Então, a gente pode até fazer um teste aqui para a gente ver se a gente de fato vai tá com esses retornos. Vou chamar o retorno de R, tá, pessoal? Só para poder resumir aqui. Então, eu quero encontrar primeiro o retorno do alfa. Né? O alfa, quem que é o alfa? Né? O alfa é o BB+. Então, vamos ver se a gente acha o retorno do BB+, que é o alfa. Então, vai ser 4 mais 6 vezes... Bom, a gente sabe que para o BB+, a dummy é 0. Desculpa, é 0. Ou seja, 4 mais 0, né, vai ficar 4. E de fato, 4 é o valor do alfa. Não está certo. Então vamos encontrar agora o retorno da A-, que é o beta. Então vai ser 4 mais 6 vezes 1. Ou seja, vai ficar 4 mais 6, que é 10. Olha só, 10 por quê? Porque é esse valor aqui, ó. É a média, né? Isso aqui é a média da categoria alternativa. Que é quem? O A-. Tá? Então, de fato, tá certo. Não é exatamente o beta, né? Aqui tem uma diferença entre beta e categoria alternativa, mas a ideia é essa, é a gente poder trazer a média dos valores das categorias. Tá? Então a média aqui é 4 e a média aqui é 10. A gente conseguiu encontrar a média das categorias por cada uma das dummies. Beleza? Bom, a gente pode inverter também. Tá? Só para vocês verem como é que ficaria outro cenário. A gente pode pegar essa mesma tabela e transformar numa outra escolha aqui de variáveis. Então vamos lá. Bom, exercício 2. Vamos inverter aqui, né? Então agora vamos decidir como se a nossa categoria de referência fosse a menos e a categoria alternativa fosse o BB+. Então, o alfa, que é a referência, agora vai ser o A-. Então a dummy vai ser 0. E para calcular o alfa, a gente já sabe que é a média, né? 8 mais 12 dividido por 2, que é 10. E o beta, né, lembrando que é a categoria alternativa, vai ser o BB-, BB+, né? Que é quando a dummy for 1. E o beta, a gente sabe que vai ser a média, né, dos valores, ou seja, 6 mais 2 dividido por 2, menos o alfa.
Então vai ficar 8 dividido por 2 menos 10, que vai ficar 4, que vai ficar, vamos colocar 4 menos 10, que vai dar menos 6. Então vamos testar aqui nossos retornos, para poder ver se de fato é isso mesmo. Então vamos começar pelo retorno do A-, por exemplo. Então quando for o retorno do A-, a gente sabe que a dummy vai ter que ser 0. Ou seja, vai ser o alfa mais o beta vezes a dummy. O alfa é 10, o beta é menos 6 e a dummy vai ter que ser 0. Ou seja, 0 vezes menos 6, 0. E aqui o retorno vai dar 10, que de fato é os 10 que a gente tinha aqui no alfa. Já o retorno do BB+, que é a nossa alternativa, né, quando o dummy for 1, vai ser alfa mais beta vezes dummy, que vai ser 10. Vamos colocar direto, tá? Menos 6 vezes 1 igual a 4. E de fato é 4, né? Ó, se a gente for ver a média aqui, lembrando que é a média da categoria alternativa, que é a média do BB+, que é 4. Então realmente está certo. Bom, vamos fazer agora com 3 variáveis. Lembrando também que tem aquela regrinha, né, que o professor comentou, né? Quantas dummies a gente vai ter em relação à quantidade de variáveis. Então a quantidade de dummies vai ser a quantidade de variáveis menos 1. Então, vamos supor nesse caso aqui, né? Quantas dummies a gente tem? Ó, a gente tem 2 variáveis, 2 menos 1, igual a 1. Realmente, a gente só tem uma dummy. Né? Ó, a gente só tem uma dummy aqui, ó, no modelo, que é essa dummy 1. Se a gente tiver, por exemplo, 3 variáveis, vão ser 2 dummies. Então vai ser a dummy 1 e a dummy 2. Lembrando sempre que as dummies assumem só o valor 0 ou 1. Então vamos fazer um terceiro exemplo aqui com algumas outras variáveis. Vamos supor que a gente tem observações 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O retorno vai ser igual, né? 8, 6, 12, 2, mas eu vou acrescentar mais 2, 20, 22. E o rating vai ser A menos, BB+, A menos, BB+. E vamos colocar uma outra aqui, né? Um AAA, por exemplo. E aí a gente consegue entender como é que fica essa distribuição. Legal, então, agora se vocês verem aqui, a gente tem, na verdade, 3 variáveis, certo? Ó, a gente vai ter uma categoria de referência aqui. Vou chamar aqui, aí vocês podem, de novo, fazer qualquer uma, né? Mas vou falar que, por exemplo, aqui o B é a categoria de referência. O A- vai ser a categoria alternativa 1, o 8 e o 12. E aí uma terceira categoria, por exemplo, o AAA, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, definir aqui quem que vai ser cada um. Então a gente já sabe que o alfa, que é a referência, é o A-, ou seja, o alfa vai ser a média de 6 mais 2, 8 por 2, o alfa vai ser 4. Agora a gente vai ter um primeiro beta, que vai ser, lembrando que o primeiro beta vai ser a alternativa 1. Aqui, né, lembrando que o dummy também é 0. Nesse caso vão ter mais, né, então depois eu escrever essa dummy aqui para ficar mais claro.
vai ser a alternativa que vai ser o BB+. Como que a gente chega nesse dummy 1, nessa beta 1, vai ser a média, que é 8 mais 12 dividido por 2, menos o alfa. Que nesse caso, a gente vai ficar com 10 menos 4, que é o 6, que a gente até tinha feito no exercício. E a gente vai ter uma terceira, que vai ser um beta 2, que também vai ser uma alternativa, só que uma alternativa 2, que vai ser o triple A. Então o beta 2 vai ser a média do beta 2, que vai ser 20 mais 22 dividido por 2, menos o alfa, que vai trazer 21 menos 4, que vai dar 17. Legal. E como que fica a dummy, né? Então a dummy, a gente vai ter a categoria de referência, alfa. A gente vai ter a categoria beta 1, que é a alternativa 1. E vai ter o beta 2, que é a alternativa 2. E a gente vai ter as dummies, que vai ser a dummy 1 e a dummy 2. Deixa eu colocar aqui, né? Vamos chamar essa aqui de dummy 1 e essa aqui e a alternativa 2 de dummy 2. Tá? O que acontece? Aqui vai seguir a mesma lógica de 0 e 1, só que a diferença é que vai ser uma dupla. Então vai ser uma dupla de dummies. Então é como se fossem dois parâmetros. Quando for o alfa, sempre vai ser 0 e 0, é a nossa referência. Quando for a dummy 1, eu vou falar que a dummy 1 vai ser 1, então a dummy 2 vai ser 0. E quando for um beta 2, a dummy 1 vai ser 0 e a dummy 2 vai ser 1. Ou seja, como se fosse uma dupla. Então aqui no dummy 1, eu vou ter uma dupla, né, de 1 e 0. E aqui na dummy 2, vai ter uma dupla de 0 e 1. Beleza? Legal. Então, vamos montar o modelo. Então, o retorno vai ficar como? Vai ficar o alfa mais o beta 1, a dummy 1, mais o beta 2, a dummy 2. Então, o retorno, vou chamar só de R, tá? Para resumir, vai ser o alfa, que é quem? 4, mais o beta 1, que é quem? 6, vezes a dummy 1, mais o beta 2, que é 17, vezes a dummy 2. Então, esse aqui é como se fosse um modelo de regressão, né? A gente tem ali uma constante, mais um coeficiente vezes a variável, mais um coeficiente vezes a outra variável. Ao invés de ser um valor qualquer de variável, vai ser dummies, 0 ou 1. Então vamos ver se realmente a gente chegou nos valores, né? Vamos fazer o retorno do alfa, né? O alfa é o BB+. Vai ser o 4 mais 6 vezes. A gente sabe que pro alfa, a dummy 1 e dummy 2 vai ser 0. Então, 6 vezes 0, 17 vezes 0, que vai dar 4. De fato, é a média do retorno do BB+. Vamos ver o retorno agora do A-. Né? Lembrando que o A- é a dummy 1. Então pode até colocar a dummy 1 aqui. Vai ser o 4 mais o 6 vezes 1, né? Porque a dummy 1 é 1, mais 17 vezes 0, que a dummy 2 aqui não entra. Então vai ficar 4 mais 6, que é 10. E de fato a média do retorno do A- é 10. E o retorno do AAA, que é a dummy 2, vai ficar como
4 mais 6 vezes a dummy 1, que é 0, mais 17 vezes 1, que é a dummy 2, né? A dummy 2 é 1. E aí a dummy 0 tem que ser 0 para poder dar o retorno do AAA. 17 mais 4 vai dar 21, que de fato é o retorno das médias do AAA. Beleza? Bom, pessoal, é isso de dummy. Eu acho que o professor não vai além disso. Provavelmente ele vai no máximo com 3 dummies. Desculpa, com 2 dummies. E talvez pergunte, se eu tivesse, sei lá, 20 variáveis, quantas dummies eu precisaria? Bom, a gente viu que a gente tem 3 variáveis aqui, A-, BB+, e AAA. Então, 3 variáveis. Tiramos uma que é de referência, ficou com 2 dummies. Se eu tiver então 20 variáveis, vou precisar de 19 dummies. Tá? E aí, se por acaso ele pedir um modelo, a gente pode escrever o modelo como a gente fez aqui, né? Escolhendo sempre a categoria de referência, fazendo a média, e aí vai ser a constante. E depois a alternativa, que é só tirar a média e subtrair da constante, da variável, da referência, que a gente vai ter o valor do beta. E aí, montando a equação, a gente fica com um alfa, que é a constante, como se fosse a constante, mais o beta vezes a dummy. Quando for 0 é a referência, e quando for a alternativa, e quando for 1 vai ser a alternativa. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que é isso. De novo, o professor não deve mais além disso, porque o que ele passou foi também esses mesmos exemplos. Agora eu só estou explicando um pouco melhor como que ele chegou lá nos números e nos modelos. Beleza? Bom, se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E depois eu tento gravar um outro sobre a questão do Boxcox, mas como é algo que é um pouco mais complexo e demanda mais tempo, não sei se vai dar tempo de eu gravar, mas se der, eu pelo menos tento explicar aqui por cima. Mas eu acho que o Boxcox, de fato, se ele mandar alguma coisa, vai ser com um exemplo como ele fez lá nos exercícios da lista. Tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, bons estudos. Um abraço, até mais.